Boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus. Eu quero nessa tarde, meu amigo e minha amiga que me acompanham todos os dias pelo Facebook, pelo YouTube, eu quero trazer aqui alguns esclarecimentos baseados em fofoca. Há 2 ou 3 semanas atrás, eu tinha colocado aqui no YouTube falando sobre os 3 objetivos que a fofoca traz. E eu quero implementar falando deste assunto, mas colocando um outro item que também produz destruição. É sobre a questão da opinião própria. O fofoqueiro, quando vê você sendo amigo de alguém, geralmente eles buscam em perceber o modo e o efeito que traz quando você elogia uma pessoa que você é amigo dela. Geralmente, o fofoqueiro ele fica na espreita, ouvindo você elogiar uma pessoa que ela tem categoricamente comportamentos de uma índole extraordinária. E aí, dentro deste processo, ela pode vir produzir fenômenos nocivos. E quais são os fenômenos nocivos que ela pode produzir? É inventar histórias com a tentativa de denigrir o teu amigo para que você tenha uma mudança de opinião em relação à pessoa que você já tem a opinião formada. E eu vou explicar para você como funciona esse processo. Tem gente que fala assim: poxa, fulano é gente boa, fulano é maneiro, fulano é homem de Deus, fulano tem um coração bom, fulano gosta de ajudar todo mundo. Basta alguém fazer fofoca desse fulano e a pessoa vir diligentemente mudar a opinião que ela já tinha sobre aquela pessoa. E aí ela pode vir ter outros procedimentos, outra visão da pessoa que outrora ela elogiava, ela dizia que era gente boa, ela dizia que era homem de Deus, por causa de uma fofoca que foi criada. E sabe qual é o destaque que eu dou para uma pessoa que muda rapidamente de opinião por causa de uma fofoca? É quando a pessoa não tem personalidade para sustentar a opinião que ela tem em relação àquela pessoa. E aí você pode aquilatar os perigos que você sofre quando você tem amizade de pessoas que toda hora fica mudando de opinião em relação a alguém por causa de uma fofoca. São pessoas que não têm firmeza, são pessoas que não têm personalidade, e até para você se relacionar com ela, seja na amizade ou até mesmo em relacionamento conjugal, quando a amizade é de sexo oposto, há um risco e há um perigo nesse relacionamento. Porque você já imaginou você casar com uma mulher que ela tem uma opinião boa de você e chega a irmã, chega o parente, chega o primo, ou chega um amigo, ou chega o vizinho e começa a falar mal daquele homem que a mulher casou com ela. Se ela não tiver uma opinião formada, ela pode vir mudar de opinião porque o vizinho falou, porque o irmão falou, porque o primo falou. Então, até para você casar com pessoas que não têm opinião formada, torna-se um perigo muito grande.
porque ela pode terminar o relacionamento contigo, ou um namoro, um noivado, um casamento, por causa de falta de personalidade em sustentar uma opinião em relação àquela pessoa que se relacionou com ela. E assim também é na amizade. Tem gente que ela destrói a própria amizade que ela tem porque alguém fez fofoca do amigo dela, dizendo tudo ao contrário da opinião que ela já tinha sustentada sobre aquele amigo, e ela a partir daí passa a tratá-lo com indiferença ou acreditar em mentiras ou fofocas ou calúnia produzida por outras pessoas. Então, o que eu quero dizer para você nesta tarde é que você tem que ter personalidade. Você tem que sustentar a sua opinião. Você só pode mudar a opinião se a opinião for própria sua. Se eu, por exemplo, eu já tive várias opiniões em relação a uma pessoa, mas com o passar do tempo, eu mesmo observei que eu estava enganado em relação à opinião que eu tinha sobre aquela pessoa. Aí eu mudei a opinião, mas a opinião foi mudada por mim, não por boca de outros. É isso que eu quero que você entenda. Você pode até mudar de opinião, desde que a mudança de opinião seja própria sua. E não porque alguém chegou e falou mal daquela pessoa. Porque se for mentira e você acreditar na mentira, você pode ser enganado por uma pessoa que o tempo todo arquitetou planos de criar uma mentira sobre alguém que você amava como amigo ou como esposo, como marido, e aí você deixou se levar porque alguém fez fofoca. E é o que acontece hoje. Tem gente que ela tem uma opinião sobre você. Ela sabe que você é gente boa, ela sabe que você é uma pessoa legal. Mas se alguém fizer fofoca de você para ela, se ela tiver a mente fértil, ela não vai acreditar. Ela vai sustentar a opinião que ela tem. Mas se ela for uma pessoa de mente fraca, ela rapidamente mudará de opinião. Porque são pessoas que não têm firmeza, são pessoas que não têm personalidade e são pessoas que mostram terem um comportamento de imaturos. São pessoas extremamente imaturas. A pessoa que fica o tempo todo mudando de opinião porque os outros enchem a cabeça, ela é tida como uma pessoa sem personalidade, ela é tida como uma pessoa sem opinião própria e ela é tida como uma pessoa imatura. Então, querido, eu deixo para você esse pequeno relato. Procure ter opinião própria. Não se baseia em opinião de ninguém. Que você já tem inteligência para discernir quais são as intenções que alguém tem em destruir uma amizade sua ou um casamento seu, porque ele está denigrindo alguém que você sabe que ela não é aquilo que a pessoa está falando que é. E você é sujeito a mudar de opinião, como eu também sou. Agora, eu permito se vou ou não mudar de opinião. Porque a opinião ela tem que ser própria e não opinião baseada em opinião dos outros. Então, que Deus abençoe vocês nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.